Bom, pessoal, agora a gente vai entrar na segunda parte da aula, que é sobre os sujeitos da relação de emprego. A gente viu já quais são, o que seriam essas relações de trabalho, certo? Quais são os tipos de relação de trabalho que existem. E existe a relação de emprego, que a gente tem que ter aquelas características, que são as 4 características principais aqui, para eu ter um emprego, para ter uma relação de emprego e eu ser possibilitado de ter essa questão da CLT me amparando. Que no caso eu tenho que ter o que? A pessoalidade, eu tenho que ter a não eventualidade, a onerosidade e eu tenho que ter o último requisito, que é a subordinação. Então eu tenho esses 4 requisitos para eu ter uma relação de emprego. Então a gente já tem nessa questão o que seria uma relação de emprego. E quem são os sujeitos que compõem essa relação de emprego? Quem faz parte dessa relação de emprego é o empregado e o empregador. É isso que a gente tem dentro, são esses sujeitos que a gente tem numa relação de emprego, empregado e empregador. Agora a gente vai ver detalhadamente cada um. O empregado é quem? O empregado é o prestador dos serviços, aquele que coloca à disposição do empregador de forma pessoal, subordinada, contínua e mediante remuneração o seu trabalho. Então, eu estou falando aqui do empregado, o sujeito ativo, que está desempenhando suas funções, que está prestando serviço dentro de uma relação de emprego. Então, o empregado é aquele prestador dos serviços, é aquele que vai colocar à disposição do empregador a sua mão de obra, a sua força de trabalho. E isso de forma sempre e via concomitante, ao mesmo tempo, todos os requisitos, de forma pessoal, subordinada, contínua e mediante remuneração. E quais são as características? O que caracteriza um empregado é a mesma ideia do que caracteriza uma relação de emprego. Para eu caracterizar uma relação de emprego, para eu caracterizar um empregado, eu tenho que saber os requisitos da relação de emprego. Então, é isso que vai caracterizar um e o outro. Então, eu tenho o quê? Uma pessoa física, certo? Ele é uma pessoa sempre física, empregador sempre é pessoa física. Não tem uma empresa empregado sendo empregado, não. Um empregado sempre é uma pessoa física. Os serviços são prestados pessoalmente pelo empregado, que é a pessoalidade, que não pode fazer se substituir no trabalho por qualquer outra pessoa. Então, eu tenho aqui os requisitos da pessoalidade. Pessoal, ele mesmo tem que cumprir, ele, aquele é contratado, tem que prestar aqueles serviços. Eu tenho os serviços prestados, são contínuos, ou seja, não eventuais, então, habitualidade. Aí é que é a ideia da jornada, a ideia de eu saber que eu tenho uma habitualidade naquela prestação daquele contrato. Eu estou prestando aquele serviço de forma contínua, habitual, não eventual. Eu sei que eu tenho que ir trabalhar, eu não preciso de uma ordem todos os dias do meu empregado, do meu empregador falando isso. Eu tenho um empregado prestando serviço de forma subordinada às ordens e ao controle do empregador. Então, o empregado ele é subordinado ao empregador, ele recebe ordens, ele recebe diretrizes de como ele tem que trabalhar. E eu tenho os serviços prestados, são sempre remunerados. Ele sempre vai ter uma contraprestação de um salário e uma remuneração. O empregado, ele sempre recebe um salário. Então, ele sempre é remunerado. Aí a gente vem e vê aqui também a questão de onde está essa previsão. O ordenamento jurídico pátrio veda qualquer distinção entre o trabalho manual, técnico ou intelectual, bem como entre os profissionais respectivos. Então, aqui é a ideia de que eu tenho um trabalho sendo prestado nessa forma de emprego, de empregador, certo? Agora, esse empregado, ele pode prestar tipo de trabalho. Ele pode prestar tanto trabalho manual, técnico ou intelectual. Os 3 tipos de trabalhos podem ser realizados. Dentro de uma relação de emprego, não há distinção entre o tipo de trabalho desempenhado, o tipo de trabalho que eu estou desenvolvendo. Eu posso desenvolver um trabalho tanto manual, quanto técnico, quanto intelectual. Os 3 tipos de trabalho são aceitos numa relação de emprego. E isso está previsto lá na Constituição, no artigo 7º
inciso 32, e no artigo 3º, parágrafo único da CLT, tá? E para eu ser considerado um empregado, eu tenho que ter o quê? Capacidade trabalhista. O que é capacidade trabalhista? É a proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. Então, a própria Constituição, no inciso 33, me fala quais são os termos, ou quais são os requisitos, quais são os limites para eu ter capacidade trabalhista. Capacidade trabalhista, no caso, é a capacidade para você ser chamado de empregado. Quando eu posso ser um empregado? A partir de quando? Então, a gente vê esses requisitos aonde? Na Constituição Federal, no artigo 7º, inciso 33. E dessa interpretação desse inciso, a gente tira 4 conclusões. Quais são as conclusões que a gente tira? O menor de 16 anos é absolutamente incapaz para ser empregado, sendo admitida a existência de trabalho antes desta idade, somente por fins educacionais por meio da aprendizagem. Então, aqui eu estou me tratando, eu estou tratando daqueles menores aprendizes, que são entre 14 e 15 anos, essas idades. Porque lembre-se aqui, ó, proibido, salvo nas condições, a partir dos 14 anos. Então, o trabalho só pode ser feito a partir dos 14 anos. Mesmo o trabalho como? E como é que eu posso trabalhar com 14 anos? Por meio de aprendizagem, por meio da aprendizagem. Então, quando o menor aprendiz está trabalhando, não é que ele só vai ser menor aprendiz quem tiver com 14, 15 anos. Não é isso. O menor aprendiz, ele pode começar a trabalhar a partir dos 14. É esta aqui que é a ideia. Então, eu tenho os menores de 16, os menores de 16 são absolutamente capazes, salvo os casos de menores aprendizes. Então, aí, quando eu tenho essa possibilidade de menor aprendiz, eu tenho a possibilidade de ter essa pessoa, ter essa criança de 14 a 15 anos como empregado. E eu tenho o que? O outro caso. Os menores entre 16 e 18 anos são relativamente capazes para serem empregados, podendo ser empregados somente mediante autorização dos pais ou do representante legal. Então, eu tenho um menor que ele tem 16 e 17 anos e ele é relativamente capaz. O que é ser relativamente capaz? Ser relativamente capaz é a ideia dele ter que ter autorização dos pais para trabalhar. Para trabalhar, uma adolescente entre 16 e 17 anos tem que ter autorização dos pais, certo? Então, eu tenho que ter uma autorização dos pais para trabalhar quando eu tiver 16 e 17 anos. E eu tenho a plena capacidade quando para ser chamado de empregado? A partir dos meus 18 anos. A partir dos meus 18 anos, eu sou absolutamente capaz, eu sou plenamente capaz para ser empregado, inclusive em trabalhos insalubres, perigosos ou realizados em horário noturno. Por que que tem essa ressalva? Porque os menores de 18 anos, mesmo com autorização dos pais ou do representante legal, e mesmo os menores aprendizes, eles são proibidos, eles são absolutamente incapazes de serem empregados quando eu estiver tratando de trabalho insalubre, perigoso ou noturno. Então, quando eu tiver trabalho, quando eu tiver um emprego que trate de trabalho insalubre, perigoso ou noturno, eu não tenho como ter menores de 18 anos trabalhando nessas situações, nesses locais de trabalho. Então, nessas situações de insalubre, perigoso, noturno, eles são absolutamente incapazes. Agora, quando eles completam a maioridade dos 18 anos, eles passam a ter plena capacidade trabalhista e podem desenvolver esse trabalho em locais insalubres, perigosos ou em horário noturno, certo? Aqui é parecido com a ideia da capacidade civil, a ideia do 14, 15 anos, só menores aprendizes, e até esse menor aprendiz ele tem que ter regras específicas que estão lá nessa característica. Aí eu tenho 16 e 17 anos, tendo que pedir autorização para os pais, ou seu representante legal, para poder trabalhar, e eu tenho, a partir de 18 anos, totalmente capaz para ser considerado empregado, certo? Aí a gente tem observações. O menor entre 16 e 18 anos necessita da assistência dos pais ou responsáveis para requerer expedição
de CTPS e para assinatura do termo de rescisão de contrato de trabalho. Então, além da autorização para trabalhar, né, dos pais do seu representante, o menor entre 16 e 18 anos, ele também precisa da autorização dos pais na assistência, no caso aqui, para emitir essa TPS e para também, no caso das demissões, assinar o termo de rescisão. Ele precisa sempre ter essa supervisão e ter o pai ou o responsável dando essa assistência para ele nesse quesito. Aí eu tenho a propositura da reclamação trabalhista. Aí aqui a gente tem que voltar para o assunto da capacidade processual. Quem tem capacidade processual? Apenas os maiores de 18 anos. Então, aqui é o mesmo caso. Eu tenho um menor de 16, 17 anos, que eles podem entrar com uma ação trabalhista, porque o direito é pessoal, o direito trabalhista é pessoal, é intransferível. Então, é eles que têm que entrar com o processo. Só que eles vão entrar como? Mediante representação legal, da mesma forma. Os pais ou o representante legal vão dar essa assistência para esse menor de 16, 17 anos para ele mover essa ação trabalhista. Então, é a mesma ideia de quando ele vai ser contratado. Ele tem que se utilizar dos seus responsáveis para entrar com uma ação trabalhista. Ele não pode entrar sozinho e mover uma ação trabalhista. Por quê? Porque ele não tem capacidade processual. Então, por não ter capacidade processual, ele precisa da assistência dos pais ou representantes legais, ou os responsáveis legais. E o menor entre 16 e 18 anos, mesmo ele tendo necessidade dessa assistência dos pais ou responsável nessas situações, ele pode pessoalmente, sem assistência, assinar recibos de pagamento de salário. Então, ele pode assinar salários, pode assinar folha de ponto, pode assinar recibos. Por quê? Porque a lei assim determinou. Mas ele não pode assinar termo de rescisão ou ser contratado sem autorização dos pais. Mas para assinar alguns documentos internos, tipo pagamento de salário, recibos, ele pode assinar, tá? Aí, a reforma trabalhista, ela trouxe uma outra figura de empregado. Qual empregado? Empregado hipersuficiente. O que é empregado hipersuficiente? Ele está lá no artigo 444 da CLT, no parágrafo único. É aquele empregado que é o que portador de diploma de curso superior e perceba um salário mensal igual ou superior a 2 vezes o limite dos benefícios do regime geral da Previdência Social. Então, eu estou tratando de funcionários, de empregados que têm uma outra característica, que têm um saber desse jurídico. É esse tipo de empregado que eu estou tratando aqui, esse empregado hipersuficiente. Por que esse empregado hipersuficiente? Ele é aquele empregado que fala que tem capacidade para discutir o seu contrato de trabalho com o empregador. Então, ele tem uma característica especial. Por isso, por ele ter essa característica especial de ter um curso superior, de ter um entendimento melhor e maior do seu amplo negócio ou do seu trabalho, pode sim negociar essas cláusulas trabalhistas com o seu empregador. E a gente tem isso tanto com quais requisitos do hipersuficiente. Eu tenho o requisito de ter um diploma de curso superior e receber um salário maior do que 12 mil reais. E a ideia desse hipersuficiente é a ideia contrária ao hipossuficiente. O hipossuficiente, a gente vê, né, o trabalhador, a pessoa hipossuficiente é aquela que não tem conhecimento, que a própria lei diz que ela não tem instrumentos para para ir à justiça por seus próprios meios. E aqui é o contrário, o hipo, né? Eu estou falando do hipo. Então, o hiper é ao contrário disso. O hiper é aquele empregado que ele tem condições de discutir com o empregador, com quem o patrão. Ele tem como falar de frente a frente com o patrão para decidir cláusulas trabalhistas, para decidir direitos trabalhistas sobre o seu contrato, sobre a forma que está sendo desenvolvido o seu contrato. E isso aqui são requisitos, esses 2 requisitos são cumulativos. Eu tenho que ter ao mesmo tempo a pessoa, o empregado, tendo ensino superior, tendo diploma e recebendo mais de 12 mil reais. Se ele tiver esses 2 requisitos ao mesmo tempo, ele é considerado um empregado hipersuficiente e pode discutir
esse seu contrato de trabalho com o empregador. É a previsão de uma significativa ampliação da autonomia de vontades, impondo uma mitigação dos princípios protetor e da irrenunciabilidade, bem como das restrições para a alteração do contrato de trabalho. Então, eu estou tratando de mitigar princípios. Por que eu estou mitigando princípios? Porque eu estou entendendo aqui que o empregado que tem diploma superior e recebe mais de 12 mil reais, ele não precisa dessa proteção total que o direito do trabalho oferece. Ele não precisa ter essa proteção do direito do trabalho ampla, como acontece com os outros trabalhadores, de ter esse benefício, de ter esse todo cuidado. Então, eu estou mitigando esses direitos, esses princípios. Eu estou mitigando isso porque existe uma autonomia. Eu estou ampliando a autonomia das vontades. Eu estou ampliando a autonomia de quem está no contrato de trabalho, quem está trabalhando, das duas partes do trabalho, do contrato. Eu estou aumentando essa autonomia para os dois conversarem e os dois terem como falar e discutirem suas cláusulas contratuais. Porque a gente está um contrato de trabalho, a gente está numa relação de emprego é um contrato. Eu estou diante de um contrato, eu estou tratando de duas partes com autonomia para discutir. Isso quando eu estou tratando do empregado hipersuficiente. Aí ele vem, o empregado hipersuficiente, previsão prevista lá no artigo 444 da CLT. Aí ele vem me dizer quais são as hipóteses que eu posso, quais são esses artigos, quais são essas cláusulas que podem ser discutidas pelo empregado hipersuficiente com o seu trabalhador, com o seu empregador. No caso, estão previstos lá no artigo 611-A da CLT. O que trata esses artigos 611-A? O artigo 611-A da CLT, ele trata sobre todos as possibilidades, os direitos que podem ser discutidos numa negociação coletiva, com instrumentos coletivos. Então, é disso que trata o artigo 611-A. São aqueles instrumentos que o sindicato vai discutir com o empregador. E aqui a CLT, a reforma, ela ampliou essa possibilidade, como se o empregado tem esse poder de discutir frente a frente com o empregador, como se um sindicato fosse, como se tivesse poder de um sindicato. É aí que ele se assemelha. E o que tem alguns tipos que tem de incisos que tem lá no 611-A, quais são esses direitos que ele pode conversar, que ele pode discutir, quais são os objetos desse contrato que ele pode fazer, esse trabalhador, esse empregado hipersuficiente. Ele pode falar sobre o pacto quanto à jornada de trabalho, observados os limites constitucionais. Ele pode falar do banco de horas anual, pode falar do intervalo intra-jornada, respeitado o limite mínimo de 30 minutos para jornadas superiores a 6 horas. Ele pode falar também de teletrabalho, regime de sobreaviso, trabalho intermitente, remuneração por produtividade, incluídas gorjetas percebidas pelo empregado, e remuneração por desempenho individual, nas modalidades de registro de jornada de trabalho e a troca do dia de feriado. Esses são alguns exemplos de direitos que estão lá no artigo 611-A, que podem ser discutidos dentro de um contrato de trabalho desse empregado hipersuficiente. Ele pode, por exemplo, entrar em contato com o seu empregador e falar sobre teletrabalho. Ele pode expor a vontade de trabalhar em teletrabalho e os dois vão discutir essa forma e vão falar sobre isso, vão saber se pode ou não acontecer. Aí eu venho falar também quanto à jornada de trabalho. Ele pode discutir os horários dele de trabalho, ele pode discutir a quantidade de horas trabalhadas. E isso dá o poder para ele também, para esse empregado hipersuficiente discutir. Outra também é a remuneração por produtividade. Ele pode discutir com eles a ideia de produtividade, percentuais, de remuneração. Então, é aqui nesse sentido que ele faz individualmente essas discussões. E aqui, gente, é individual. É o empregado que tem ensino superior, recebe mais de 12 mil reais, e individualmente pode negociar suas cláusulas contratuais. E quais são essas cláusulas? Os direitos que estão lá no 611-A. E a gente tem o outro tipo de empregado. A gente tem
Na verdade, como já está dando tempo de meia hora, eu vou fazer uma pausa nesse vídeo, tá? De 30 minutos. Aí eu vou levá-lo lá para postar no YouTube, como a gente já está fazendo agora, colocar o nome dele, falar do que serve, do que está falando, tá? E aí eu volto para falar sobre esses outros tipos de empregados, tá? A gente está falando agora sobre empregados, sujeitos da relação de emprego, tá bom? Daqui a pouquinho eu volto.